1183, Balduíno IV, o rei leproso dos cruzados, Jerusalém, tem só 22 anos, mas está à beira da morte. Com coragem e dedicação, o jovem rei protegeu Jerusalém e defendeu suas terras dos ataques de Saladino, poderoso sultão Aiúbida do Egito e Síria. O poder de Saladino cresce enquanto a saúde de Balduíno piora. Enquanto a lepra devasta o corpo do rei, ele enfrenta o problema da sucessão. Sua irmã, princesa Sibila, casou-se com Guy de Lusignan, jovem cavaleiro em quem muitos nobres do reino não confiam. Balduíno pode confiar em Sibila e Guy para governar bem? Após sair de sua capital no Egito, Saladino esperará o momento certo para atacar. Será que Balduíno conseguirá salvar seu reino hoje? Neste episódio final da nossa série sobre a vida do rei leproso, vamos examinar os últimos anos de Balduíno IV, rei de Jerusalém. Desde o início do reinado, Balduíno IV tentou impedir que o sultão Saladino conquistasse Jerusalém e expandisse seu poder no norte da Síria. Em 1183, Balduíno havia conseguido isso, apesar dos grandes recursos de Saladino. O sultão não conquistou o reino cruzado nem controlou as cidades principais dos rivais zenguidas. Agora, Saladino tentava novamente enfraquecer o poder dos zenguidas. Em Alepo e Mossul, Balduíno havia forjado uma aliança com a dinastia muçulmana zenguida e estava cooperando com eles para conter as ambições de Saladino. No inverno de 1182, Saladino conquistou várias fortalezas entre Mossul e Alepo, separando as principais cidades dos zenguidas. Enquanto isso, Reinaldo de Châtillon, vassalo de Balduíno, tomou atitude ousada para dificultar a política de Saladino. No castelo de Caraque, os homens de Reinaldo montaram 5 navios de guerra em seções. Essa foi uma empreitada cara, envolvendo carpinteiros navais habilidosos das cidades costeiras. O rei Balduíno certamente sabia desse projeto e deve ter ajudado a financiá-lo. As tropas de Reinaldo levaram navios em camelos pelo deserto até o Golfo de Áqaba. Navios foram montados e lançados ao Mar Vermelho, onde nenhuma embarcação cristã navegava desde a conquista muçulmana do Egito, 5 séculos antes. O Mar Vermelho era perigoso, então Reinaldo contratou pilotos árabes experientes. Cada galé continha grupos de combatentes, não havia navios de guerra muçulmanos na região e as cidades costeiras não tinham muralhas. Saladino nunca imaginou que essa região seria atacada, por isso Reinaldo a escolheu. Navios de Reinaldo bloquearam o castelo da Ilha do Faraó, no Golfo de Áqaba. Reinaldo não participou da campanha naval, mas bloqueou o porto de Eilat com suas forças terrestres. Os outros 3 navios de guerra cruzaram o Mar Vermelho, saqueando mais de 12 navios mercantes muçulmanos, e depois Adhab, cheia de peregrinos rumo a Meca. Eles avançaram, capturaram uma caravana e mataram todos. Depois cruzaram o Mar Vermelho e seguiram aterrorizando Meca. As pessoas ficaram em pânico ao ver os piratas indo para Meca. O regime de Saladino agiu com eficácia. Aladil, irmão do sultão, enviou navios de guerra egípcios ao Mar Vermelho. Reinaldo recuou com as tropas para a Transjordânia, enquanto alguns membros da tripulação dos navios cristãos fugiram e conseguiram escapar. Os aiúbidas conseguiram destruir os navios de Reinaldo e capturar muitos de seus soldados. Saladino mandou que os prisioneiros desfilassem nas cidades do Egito antes de serem decapitados. O historiador Andrew Ehrenkreutz afirma que a rápida derrota de Reinaldo por Saladino contribuiu muito para a reputação de Saladino, como defensor do Islã contra infiéis. Porém, nem todos no mundo muçulmano concordavam. Alguns culpavam a longa guerra de Saladino com os zenguidas por permitir esse ataque surpreendente. Durante esse tempo, Saladino ficou nos zenguidas, lutando contra Izzadin, governante de Mossul. Saladino buscava a aprovação do califa Abássida para guerrear contra os zenguidas. O califa Anássir enviou um mensageiro a Mossul pedindo que Saladino cessasse os ataques. Saladino parou a invasão em fevereiro de 1183,
Alepo e Mossul continuaram fora do alcance de Saladino. O historiador Bernardo Hamilton diz que Reinaldo provou que os aiúbidas não conseguiam proteger o Hajj devido às ambições políticas de Saladino, no norte da Síria e Iraque. Em alguns círculos do mundo muçulmano, isso prejudicou a imagem pública do sultão. Por anos, os zenguidas reclamaram que Saladino fazia guerra injusta contra seu governo legítimo no norte da Síria e Iraque. Os eventos de 1182 sobrecarregaram os recursos do Reino Cruzado de Jerusalém. Quando o rei reuniu a alta corte em fevereiro de 1183, decidiu-se cobrar um imposto geral para reforçar as defesas do reino. Enquanto isso, Guilherme de Tiro relata que a lepra do rei piorava como nunca. O rei perdeu a visão e as extremidades do seu corpo ficaram completamente doentes e danificadas, de modo que ele não conseguia usar as mãos nem os pés. No entanto, embora algumas pessoas lhe sugerissem que abdicasse e levasse uma vida reclusa, ele se recusou a entregar tanto o cargo real quanto o governo do reino. Embora seu corpo estivesse fraco, ele era forte de espírito e fez esforço sobre-humano para disfarçar a doença e suportar os fardos da realeza. Em maio, Saladino retomou sua campanha contra os zenguidas. Suas conquistas recentes isolaram Alepo de Mossul, permitindo ao sultão bloquear totalmente Alepo. O irmão de Izzadin de Mossul, Imad ad-Din, que governava Alepo pelos zenguidas, só pôde assistir sua cidade morrer de fome. Ele fez um acordo com Saladino, rendendo-se pelo feudo de Sinjar. Ibn al-Athir relata que os zenguidas ficaram desapontados. Ahmad ad-Din abriu mão de uma fortaleza como Alepo e recebeu em troca algumas aldeias e campos que deixou para trás, e Saladino assumiu o controle. Todos se surpreenderam e condenaram o que ele fez. De fato, alguns dos populares de Alepo trouxeram uma tina de água e gritaram: "Você não serve para governar, só serve para lavar roupas." Em 12 de junho de 1183, as forças de Saladino tomaram o controle de Alepo. Finalmente, o sultão havia quebrado esse grande reduto zenguida. Momento de triunfo, expandindo o império de Saladino, enquanto o sultão entrava em Alepo a cavalo. Deve ter sido um momento de euforia. A notícia da conquista de Alepo por Saladino caiu sobre o reino de Jerusalém como uma nuvem negra. Mas Balduíno e seus súditos mal tiveram tempo para pensar nisso. Eles logo souberam que Saladino, após seu triunfo, reunia novamente o exército para invadir o reino cruzado. O rei chamou as tropas para Séforis. Raimundo III de Trípoli e Boemundo III de Antioquia enviaram cavaleiros, e os impostos arrecadados pagaram mercenários para aumentar as fileiras. O exército franco tinha cerca de 1.300 cavaleiros e 15.000 infantaria, mas o rei Balduíno estava tão doente que não pôde se juntar a eles. Sua mãe o cuidava em Nazaré enquanto ele seguia febril na cama. Todos achavam que ele morreria em breve, com Saladino mais forte e seu exército se aproximando. A situação era ameaçadora. O rei Balduíno nomeou um regente. Guilherme de Tiro relata: O rei nomeou Gui de Lusignan como regente do reino. Ordenou a todos os vassalos e príncipes que se tornassem seus vassalos e prestassem homenagem. E isso foi feito, mas primeiro por ordem do rei. Gui foi obrigado a jurar que, enquanto Balduíno vivesse, ele nunca tentaria se tornar rei, e que ele não daria a mais ninguém, nem alienaria do tesouro real, nenhum dos castelos cidadãos que o rei possuía naquele momento. Guilherme de Tiro diz que essas condições foram impostas devido a rumores de que Gui prometera partes do domínio real a seus apoiadores. Guilherme tinha opinião negativa sobre Gui. Ele não tinha força ou sabedoria para o grande fardo que assumiu. Gui de Lusignan tornou-se comandante-chefe do exército e precisava estar à altura do desafio imposto por Saladino. O sucesso no campo de batalha calaria seus críticos e fortaleceria sua posição como sucessor de Balduíno. Mas Gui não tinha experiência e nunca liderou um grande ataque. Em 17 de setembro de 1183, o exército de Saladino reuniu-se ao sul de Damasco para invadir o reino cristão.
Saladino cruzou o Jordão em 29 de setembro e foi até Bet-San, de onde os moradores fugiram para Tiberíades. Enquanto isso, os francos marcharam para Lafeve. O exército de Saladino superava muito o dos cruzados. Ele enviou 500 cavaleiros para atacar os cruzados em marcha. Os francos mantiveram ordem com a cavalaria ao centro, protegida pela infantaria com grandes escudos. A tropa avançada do sultão falhou em provocar ataque antecipado dos cristãos. Quando os cruzados se aproximaram do exército de Saladino, ocorreu uma escaramuça entre cavaleiros aiúbidas e os de Amri de Luzinhão. Amori recebeu apoio dos irmãos Ibelim, Balduíno e Balduíno, e juntos eles repeliram a cavalaria de Saladino. Por 9 dias, essas escaramuças irromperam entre os dois lados. Em certos momentos, os combates ficaram intensos e houve baixas em ambos os acampamentos. O sultão enviou grupos de cavaleiros para saquear os arredores de Forbelai. Saladino tentou provocar os cristãos, mas eles mantiveram uma posição firme e defensiva. Em 7 de outubro, o sultão foi ao Monte Tabor para atrair os cruzados, mas eles recusaram segui-lo. Sem suprimentos, Saladino recuou, cruzou o Jordão e retornou a Damasco em 14 de outubro. Os francos voltaram para Séforis e lá ficaram alguns dias, receosos de novo ataque do sultão. Estrategicamente, o exército cruzado havia se saído muito bem. O grande exército de Saladino invadiu a Galileia, mas foi repelido por forças francas sem sofrerem grandes perdas. Contra as expectativas, o rei Balduíno se recuperou da febre e não ficou satisfeito com o confronto de Gai com Saladino. Guilherme de Tiro afirma que o rei acreditava que Gai havia conduzido a campanha de forma incompetente. Balduíno dissolveu o poder de Gai como regente, reassumindo todo o poder para si. Balduíno parece ter acreditado que Gai perdeu uma oportunidade crucial de impor uma derrota decisiva a Saladino. Isso não foi uma simples escaramuça de fronteira. O exército do reino foi reunido a alto custo e estava pronto para enfrentar o do sultão de frente. Muitos nobres acharam que Saladino foi imprudente e, como em Mongisar, se expôs ao desastre. Se um ataque decisivo fosse tentado, o exército de Saladino poderia ter sido aniquilado. Nem todos concordaram. Alguns da alta corte achavam que Saladino estava bem posicionado e atacá-lo seria desastroso. Mas o rei pensava diferente. Balduíno perdeu a confiança em Gui por não atacar Saladino. Isso surpreende, já que o filme Cruzada mostra o contrário. Balduíno temia que Gui iniciasse uma guerra com os muçulmanos para fortalecer sua política. Balduíno coroou seu sobrinho de 5 anos, filho de Sibila, como rei Balduíno V na Igreja do Santo Sepulcro, em 20 de novembro de 1183. Balduíno foi amplamente apoiado pelo Alto Tribunal de Jerusalém, com Bomano III Raimundo III Balduíno e Balduíno de Ibelim concordando com a decisão. Balduíno passou a isolar Gui, provavelmente visando expulsá-lo do reino. O rei leproso pediu ao patriarca de Jerusalém para revisar e, se possível, anular o casamento de Sibila e Gui, mas surgiram questões mais urgentes. Saladino novamente reuniu seu exército e lançou outra invasão, desta vez mirando a fortaleza de fronteira de Kerak. Balduíno entendeu a gravidade da ameaça. Mesmo cego e aleijado, continuou liderando seus homens. Sem poder cavalgar, era levado em liteira à frente das tropas. Saladino queria Kerak, um castelo que o incomodava desde que tomou Damasco. Mas conquistar Kerak não era fácil. O castelo era enorme e reunia as mais sofisticadas características das fortificações francas. As ruínas de Kerak ainda hoje impressionam. Saladino juntou um grande exército sírio para atacar o castelo, segundo Ibn al-Athir. Saladino chegou a Kerak durante Grajab, acompanhado de seu irmão Aladil e do exército egípcio. Seu grande exército impôs um bloqueio rigoroso. Os muçulmanos invadiram o subúrbio, assumiram o controle e intensificaram o cerco à fortaleza, ganhando vantagem na batalha. 7 trabucos foram montados e lançaram pedras continuamente. O exército cristão marchou rumo a Kerak
levando a relíquia da cruz de Cristo à frente ao chegar ao Mar Morto. O rei Balduíno estava gravemente doente e entregou o comando a Raimundo III de Trípoli em 4 de dezembro. Saladino, ao saber da aproximação do exército cruzado, recuou após um mês de cerco. Gui estava com o exército de socorro, mas após a campanha de Queraque, fugiu para Ascalão e pediu que Sibila se juntasse a ele. Gui temia que, ao voltar a Jerusalém, Balduíno proibisse Sibila de vê-lo. Sibila permaneceu fiel ao marido. Em Ascalão, o rei convocou Gui para uma reunião pessoal. Gui recusou, alegando estar doente, o que deve ter soado irônico para Balduíno, o rei. Balduíno foi a Ascalão exigir entrada, mas Gui não abriu o portão. Balduíno mandou que o carregassem em sua liteira até o portão e bateu pessoalmente na porta. O objetivo desse ato, presenciado por muitos moradores no muro, era destacar a desobediência de Gui e justificar o rei em removê-lo do feudo. Balduíno foi a Jafa, onde a guarnição abriu o portão sem questionar. Ele dispensou a tropa de Gui e nomeou outro governador. Depois, Balduíno foi a Acre e reuniu a alta corte, propondo oficialmente que Gui perdesse suas posses por ser um vassalo rebelde. Em junho de 1184, Balduíno enviou os mestres do templo, do hospital e o patriarca Heráclio de Jerusalém ao ocidente para pedir apoio a uma nova cruzada. A missão deveria focar no rei Henrique II da Inglaterra contra Saladino. Parente de Balduíno, este buscava despertar o senso de dever do poderoso e rico rei inglês, que governava metade da França. Henrique já havia contribuído bastante financeiramente para o reino de Jerusalém, mas Balduíno queria que seu primo real viesse pessoalmente em socorro à Terra Santa. Em agosto, Saladino estava novamente sitiando Caraque. Balduíno não conseguia sair da cama, mas liderava mesmo assim. O exército o levou em uma liteira durante a marcha exaustiva. Queraque, defendida por Reinaldo de Châtillon, resistiu com firmeza. O cronista Ibn al-Athir registrou o cerco e seus desdobramentos. Os francos saíram à noite para Quiraque. Ao saber disso, Saladino percebeu que não teria vantagem nem atingiria seus objetivos. Ele seguiu para Nablus e saqueou toda a terra em seu caminho. Ao chegar a Nablus, incendiou a cidade, destruiu e saqueou tudo. Ele matou, capturou e escravizou muitos ali. Saladino retirou-se para Damasco. O rei leproso supervisionou a restauração do fosso de Queraque e deu a Reynaud de Châtillon subsídio para reparar a muralha externa. Nesse momento, Gui ainda mantinha Ashkelon, apesar de sua impopularidade. Ele contava com apoiadores na alta corte que defendiam seus interesses e tentavam evitar que o rei tomasse todo o seu feudo. Em 6 de outubro de 1184, Gui de Lusignan atacou beduínos perto do feudo real de Darum, partindo de Ashkelon, na fronteira do deserto do Sinai. Esses beduínos eram protegidos do reino e o ataque foi vingança. Ao tentar destituir Gui de seu feudo, Balduíno enfureceu o rei. Beduínos eram aliados do reino, espionavam Saladino e passavam informações cruciais aos cruzados. A estupidez da incursão de Gui só serviu para destacar sua incapacidade para o trono. Quando 1184 terminou, a saúde de Balduíno piorou e no início de 1185 ficou claro que ele estava morrendo. A alta corte reuniu-se em torno da cama enquanto o rei ditava seu testamento final. Ernur descreve a cena. Disseram os membros da alta corte: não queremos que, ao coroar a criança, Guy de Lusignan seja regente, pois sabemos que ele não tem conhecimento nem capacidade para governar o reino. O rei pediu que escolhessem quem seria o regente da criança. Decidiram que ninguém governaria melhor que o conde de Trípoli. O rei chamou o conde e pediu que fosse regente do reino e do jovem rei por 10 anos, até a maioridade da criança. Balduíno fez a alta corte homenagear o pequeno rei Balduíno V e o conde de Trípoli na sua presença. Raimundo III já fora regente de Balduíno IV. Ele voltaria a ser regente. A alta corte impôs limites a Trípoli
entregando castelos do reino aos templários e hospitalários e nomeando Jocelyn de Courtenay guardião de Balduíno V. Apesar dos desentendimentos e conflitos, Balduíno confiava em seu primo Raimundo III. O rei agora lamentava ter deixado Guy de Lusignan casar com sua irmã. Raimundo era um dos mais antigos da família real e comandante experiente. Não surpreende que ele tenha retomado o papel de regente do reino. Resolvido o assunto, o alto tribunal ficou em Jerusalém e o rei leproso enfrentou sua última doença. Balduíno IV, no final de sua vida, fez tudo o que pôde para proteger o reino, que defendeu com tanta fidelidade. Durante seu reinado, enviou missão ao Ocidente para pedir ajuda de uma nova cruzada. Garantiu o trono ao sobrinho e conseguiu a aprovação da alta corte para a regência. Ele pessoalmente repeliu um último ataque de Saladino na fronteira durante seu reinado e proibiu legalmente Guy de Lusignan de assumir o trono. Apesar de seu imenso sofrimento, Balduíno, o leproso, novamente mostrou por que era tão respeitado. Antes de Balduíno morrer, o alto tribunal se reuniu ao lado de sua cama para homenagear o jovem que protegeu Jerusalém por 11 anos. O jovem atlético e bonito, coroado em 1174, estava quase irreconhecível. A lepra destruiu seu corpo, deixando-o aleijado e sem a maioria dos sentidos. Mesmo até o fim, ele agiu para proteger o reino. Bernardo Hamilton resume isso bem. Poucos governantes mantiveram-se chefes de Estado, mesmo com deficiências físicas graves, ou se sacrificaram tanto pelo seu povo. Durante o reinado de Balduíno, seu reino foi forte, longe de um estado decadente, mal se agarrando à vida. O reino de Jerusalém era próspero e tinha um exército forte, bem comandado pelo rei. Apesar do poder de Saladino, o reino se manteve firme com um líder capaz. O grande problema que Balduíno não conseguiu resolver foi a questão da sucessão, um legado de sua lepra. Ele morreu jovem, sem filhos, deixando o sobrinho herdeiro ainda criança. Com o rei leproso morto, o problema do faccionalismo voltaria a surgir. Balduíno, IV de Jerusalém, morreu entre março e maio de 1185, com menos de 24 anos. O rei foi sepultado ao lado do pai na igreja do Santo Sepulcro, local da morte e ressurreição de Cristo e centro do reino. Balduíno governou durante o período mais difícil já enfrentado pelo reino de Jerusalém, e ele triunfou. Ele enfrentou Saladino, líder de um grande império, e mesmo assim o rei leproso venceu repetidas vezes. Balduíno, mesmo com forças menores diante dos grandes exércitos do sultão do Egito e da Síria, liderou os cruzados à vitória. O mais competente dos reis teria tido dificuldades para lidar com Saladino, um dos governantes mais notáveis da história. Balduíno, IV de Jerusalém, esteve à altura desse desafio. Hoje, Balduíno, o rei leproso de Jerusalém, é lembrado por seu heroísmo, dedicação e fé. Ele segue inspirando muitos, símbolo de coragem diante do perigo e vitória diante do impossível. A Batalha de Mongizar é o maior símbolo de seu reinado. O jovem rei leproso, com poucos templários e cavaleiros, atacou as forças de Saladino e venceu. Obrigado por assistir. Veja nosso documentário sobre Carlos Magno, imperador fundador da Europa medieval. Clique no vídeo na tela para assistir. Acesse nosso Patreon para apoiar, enviar perguntas e ver conteúdos exclusivos dos bastidores.